Muito bem, muito bem. Começamos agora um novo tempo. Oração que prevalece. É um título bem prático. Pretendo, nesses compartilhamentos, instruções práticas para a minha e para a sua vida. Tá? Hoje, domingo, 26 de outubro, meu aniversário. Parabéns para mim. Deus me deu de presente esse insight, né, de falar de oração. E tudo aquilo que Deus mandar você fazer, que você fizer pelo outro, Deus fará por você. Então, é uma semeadura no intuito de uma colheita, né? Então, vamos lá. Oração que prevalece. Muitos de nós, né, a gente faz curso de inglês, curso de francês, aprende a falar a língua do americano, do inglês, do francês, do mandarim, né? Mas nós não gastamos tempo para aprender a falar a língua dos céus, né? A cultura dos céus. Então, agora nós vamos fazer aí alguns compartilhamentos. Vai estar lá na minha página no YouTube, né? @TexNovoPacto. Inclusive, estou fazendo aula aqui, já estou também já jogando as imagens também lá pro YouTube, tá? E vamos compartilhar um pouquinho, né? Aqui não está falando o rei da oração, o sabichão, não, nada disso. É um compartilhamento, né, usando sempre do princípio do 2 Timóteo 2,2, aquilo que você ouvir de homens sábios e idôneos, isso mesmo transmitir, né? É a famosa fofoca gospel, né? Né? Que edifica, aquilo que a gente ouve, né? A gente assimila, a gente aprende, apreende e empreende, como fala o apóstolo Basílio Patim, né? Sempre dando crédito a quem dá glória a glória, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Já vamos ter por base aqui Tiago, capítulo 4, versículo 3, é um versículo muito conhecido para aqueles que lê Bíblia, né? E lá diz assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Então aqui a gente já começa, né, já com chutando a canela. Você pede e não recebe porque você pede mal, porque você pede para você. Então pronto. Então aqui já começa. Tá? Se a tua motivação é pedir para você, você já está cometendo um erro. Tá? Porque o que Cristo ensinou para nós, qual é a oração que Cristo ensinou? Pai meu, Pai para mim. Não, a oração que ele ensinou é o Pai nosso. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é vosso. Não tem nada com o eu aqui. A salvação é o que nos salva do eu para viver junto no nós. Que fala o Paulo Borges Júnior. Né? Ele nos resgata do eu, do egocentrismo, o meu problema, as minhas aflições. Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos, entre aspas. Aqueles que estão sempre te criticando. Sabe aquelas pessoas que estão à sua volta, que tudo que você faz ela critica? Sabe qual que é? Já pensou, né? Então, é isso aí mesmo. Quer que Deus mude a sua sorte? Começa a abençoar a vida dessa pessoa que tudo que você faz, ela critica. Até a azeitona que você come, ela critica. Entendeu? Aí fala que é para o teu bem, né? Não, para satisfazer a alma solta dela mesmo, né? Entendeu? E deixa você de fazer a mesma coisa para essa pessoa, né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso aqui, hoje, né, hoje é a primeira aula, né, é quase que uma apresentação para indicar o caminho que nós vamos. Então, hoje nesse primeiro capítulo aqui, nós vamos colocar lá qual seria a regra né, a regra principal para termos uma oração que prevaleça.
uma oração que estabeleça, uma oração que permaneça. Qual seria o fundamento? Acho que essa é a palavra mais legal. O fundamento da oração. Vai lá no Salmo 46, versículo 10. Vou ler aqui, tá? Calai-vos! Calai-vos e sabei que eu sou Deus. Sereis exaltado entre as nações e sereis exaltado sobre a terra. Então a primeira coisa que Deus fala pra gente, shut up your face. Sheket befakashar. Calai-vos. Tá? Por quê? A oração que prevalece, ela não começa da terra para o céu. A oração que prevalece é uma oração que começa no coração de Deus e termina na sua boca. Olá! Tá? Então, a primeira coisa de uma oração que vai prevalecer é quando nós começamos no silêncio. Você lembra que Jesus mesmo, ele subia para um monte? Você pensa que as pessoas pensam que subindo para o monte elas vão ficar mais perto de Deus. É muito medíocre esse negócio, né? É muito ridículo. Aí por que eu vou para o monte? Que diferença tem o monte do seu quarto? Que Jesus falou, quando quiser orar, vai para o seu quarto. Naquela época iam para os montes, porque se você já sumiu no monte e ficou calado lá no monte, você vai ver que é um silêncio muito gostoso. Eu te busco, no silêncio tu estás. A primeira coisa que nós temos que aprender é aquietar a nossa alma. Porque a nossa alma vai no sentido de estar essa conversa com Deus, nós vamos com os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas angústias, conversar com um homem que não tem problema nenhum, está sentado no trono, querendo trocar uma ideia com você. Tá entendendo? Entende isso? Então, a primeira coisa que nós vamos estabelecer sobre isso, cale a sua boca. Eu tô retornando, eu fiz, parei, agora vou fazer de novo. Como eu acordo muito cedo, early in the morning, como eu acordo muito cedo, o que eu faço? Fico na minha cama? Acho que a maioria de nós tem a tendência de já pegar o celular. Não! Deixa ele lá. Eu só pego para ver que horas são. 10 para as 4 da manhã, 4 horas. O que eu faço? Ajeito o travesseiro na cama e fico em silêncio. Não falo nada, não peço nada. Aí você vai ver a bagunça que está na sua cabeça. Sabe imagina aquele vaso de água, que você fica mexendo assim, a água fica turbulenta. Entendeu? Faz assim num copo com água, você vai ver se não consegue enxergar, porque a água fica turbulenta, a imagem fica turva. Porém, quando você põe o copo numa base firme, a água vai acalmando. Aí você consegue enxergar do outro lado do copo, porque a água está calma. Nas águas calmas, você tem visibilidade, você tem previsibilidade. Entendeu isso? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é acalmar. Nesses últimos tempos, parece que quanto mais vantagem nós temos carros, nós temos celulares, nós temos rapidez de comunicação, nós temos rapidez de transporte, mas ainda continuamos mais ocupados. Temos aparelhos que fazem comida rápida para a gente, já temos comida pronta, mas parece que quanto mais facilidade nós temos na nossa vida, menos tempo nós temos para sossegar. Em vos converterdes e sossegardes, que está a vossa salvação. Então, a aula de hoje, você vai começar a praticar isso na tua vida, faça silêncio. Para tudo. Bom domingo. Tchau. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, Pai.